Olha só, crianças, hoje nós vamos estudar matemática, tá? E aí, olha o que a gente tem para hoje. Lá na página 2 da apostila de vocês, vocês vão marcar que nós estamos nesse dia 18 aqui, ó, tá? Aí vocês podem fazer um ok aqui, passar um traço no meio do número, enfim, marcar um X, né? Para vocês acompanharem a nossa agenda, para terminar certinho com a professora aqui no final, tá bom? Ó. Aqui vocês vão colocar no cabeçalho, né, hora de preencher o cabeçalho, o nome da escola, Ibiraci, 18 de maio de 2021, e hoje é uma terça-feira, né, o nome da professora, a turma, o turno, o nome do estudante e a data de nascimento. É importante a gente repetir essas informações para poder, quando a gente estiver velhinho, a gente ter tido essa experiência de registrar as datas, sabe? Porque quando a gente fica velhinho, que a gente não mais trabalha, não mais vai na escola, a gente pode ficar perdido no tempo, no espaço, né? E aí, quando a gente tem essa memória de escrita das datas, isso vai facilitar a nossa velhice, tá bom? Então, assim, nada na escola é pensado sem um objetivo, não é verdade? Ó, olha só, a gente vai estar estudando semana 1, medida de comprimento e massa e figuras geométricas espaciais. A gente vai estudar da página 21 até a página que antecede esse próximo número aqui, ó, que é da semana 2. Qual que é o número? 24, né? Olha só o que fala na nossa semana 1. Grandezas e medidas e geometria. Nós vamos trabalhar medidas de comprimento, massa e capacidade, estimativas, utilização de instrumentos de medida e de unidades de medidas convencionais mais usuais, figuras geométricas espaciais, prismas e pirâmides. A gente vai reconhecer, representar, planificar e visualizar características. Nas habilidades, a gente vai estar trabalhando em ensino fundamental 4º ano, a matéria é matemática e a habilidade é número 20. A gente mede e estima comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Na habilidade 17, a gente tem que associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. Os nossos conteúdos relacionados vão ser medidas não padronizadas, resolução de problemas, relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano, em equipe ou individual. Isso aí é sempre importante a gente relacionar os conhecimentos que a gente obtém com o nosso dia a dia, né? Vamos ver a característica dos prismas, características das pirâmides. Medida de comprimento é o nosso tema, massa e figuras geométricas espaciais. Nesta semana vamos aprender um pouco mais sobre unidades de medida de massa e capacidade. Quando eu falo em massa, eu falo em quilograma, né? Por exemplo, quando eu vou comprar presunto, mussarela, carne no mercado, arroz, feijão, então a gente está falando da medida de massa. Quanto pesa isso ou aquilo? 1 quilo de batata, 1 quilo de chuchu, 1 quilo de pepino. E capacidade é quando cabe líquido, né? Então, quantos ml cabe no vidro de shampoo, quantos ml cabe na garrafa de refri?
E também a gente vai aprender sobre os sólidos geométricos, né? Olha aqui o que ele fala, ó. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Existem várias medidas de comprimento, como por exemplo a jarda, a polegada e o pé. A unidade padrão de comprimento é o metro. Os múltiplos e submúltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o mililitro. A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro. São ainda usados o galão, o barril, o quarto, entre outras. Os múltiplos e os submúltiplos do litro são o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Então, tanto a medida de comprimento quanto a medida de capacidade, né? A gente tem os seus múltiplos e submúltiplos, né? Aqui ele fala o seguinte, ó. A medida de massa é o quilograma. As unidades de massa são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, tá? Olha, agora a gente vai... Esse texto foi encontrado em todamateria.com.br. Os sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem 3 dimensões e, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos o cone, a esfera, a pirâmide e o prisma. Aqui a gente tem um tipo de pirâmide e aqui a gente tem um tipo de prisma. Vamos contar qual pirâmide que é essa? Olha só, um lado, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho uma base de pirâmide de 5 lados, então eu tenho uma pirâmide pentagonal. Ela tem 5 lados. Quando eu falo em penta, né? O Brasil é pentacampeão na Copa do Mundo. O Brasil foi campeão 5 vezes da Copa do Mundo, né? Então aqui, ó, a nossa pirâmide ela é pentagonal porque ela tem 5 lados de base, tá? E o nosso prisma, ó, é um prisma, um lado, 2, 3, 4, 5. Também é um prisma pentagonal, né? Ele tem 5 lados na base dele, certo? Então, vamos lá, ó. Todas essas figuras não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros. Os poliedros podem ser classificados em 3 grupos: prismas, pirâmides e outros. Os prismas são poliedros formados por 2 bases poligonais, congruentes e paralelogramos. Olha só, essa base aqui de cima, né? Ela é igual a essa base aqui de baixo, tá certo? Então, elas são iguais, né? Bases iguais e paralelas. Então, assim, ó, uma vai vir paralela à outra, não é? Se eu imaginar esse potinho aqui, ó, de hidratante, ele não é prisma, mas ele é cilindro, né? Então, aqui, ó, essa parte aqui é como se fosse uma base do prisma, é idêntica a essa aqui, ó, esse outro lado, né? Essa outra base, tá? Então, a mesma coisa vai ser no caso desse negocinho aqui, ó, que a Damares usa para pôr copo de água, ó. Ele é um cilindro, né? Ele é um cilindro bem pequenininho, ó, a altura dele é pequena.
Mas olha lá, ó, aqui eu tenho uma base que é igual a essa, tá certo? Então, são bases paralelas e congruente. Congruente significa igual, tá? Aqui, olha só que interessante, ele fala aqui, ó, e paralelogramos fechando o sólido, né? Então, se eu tenho um em cima e um embaixo, então eu vou fechar aquele sólido, tá? As pirâmides são formadas por uma base poligonal. As pirâmides são formadas por uma base poligonal. Poligonal é porque tem vários lados, né? Poli significa vários, gonal, lados. E triângulos fechando o sólido. Então, vamos voltar lá na figura do outro slide. Olha só. Aqui, ó, tá vendo? Aqui temos um triângulo, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, a gente tem 5 triângulos para fechar essa pirâmide. E da mesma forma, para fechar o prisma, a gente vai ter 5 retângulos, porque como é prisma, né? Então, vai ser 5 retângulos, certo? Aqui, o que ele fala, ó? A figura a seguir mostra um exemplo de uma pirâmide e de um prisma. Uma pirâmide e um prisma. Um sólido geométrico possui a face, tá vendo a face? A aresta, que é o traçado aqui, né? E o vértice, que é o ponto de encontro de duas arestas, tá vendo? Ó, agora a gente vai fazer nossas atividades, né? Olha o que ele fala, ó. Tá. Veja os produtos abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Sei. Então, aqui eu tenho um queijo, aqui tá escrito queijo. Aqui eu tenho uma menina, aqui tá escrito menina. Aqui eu tenho leite, aqui tá escrito leite. Aqui eu tenho tecido, aqui tá escrito tecido. Ó, para medir a meninas usamos o quilômetro. Será que para medir a menina a gente usa o quilômetro? O que vocês acham? Vocês vão pôr a resposta aqui, tá bom? O queijo é vendido no quilo? Será que eu vou poder contar a resposta? Dá uma vontade, né, de já falar a resposta logo, não dá? Mas é preciso que vocês reflitam um pouco, né? Porque se a Damares contar as respostas, aí fica muito sem graça, né? Porque vocês já têm um conhecimento de mundo, não é? Anterior à explicação que a Damares dá, porque vocês sempre vão ao mercado com a mamãe e observam, né, baseado assim no dia a dia de vocês, algumas coisas, não é? Olha lá, ó, o tecido é vendido no metro? A Damares poderia contar, mas é aquele negócio, né? Eu acredito que vocês já vão saber responder isso, tá? Se tiver dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. O leite é vendido no metro? Será? Aí vocês vão colocar aí se a afirmação tá verdadeira ou falsa, tá? Aqui ele fala assim, ó, o Pedro, a Helena, a Bia e o Lucas são amigos. Eles estão conversando. Preste atenção na conversa deles e complete a tabela. Olha só, vamos prestar atenção na conversa deles para completar a tabela. Ele fala aqui, ó, eu tenho 9 anos e peso 30 quilos. Esse é o Pedro. A Helena, tenho 8 anos e peso 3 quilos a menos que a Bia. Ó, a Bia.
tenho 10 anos e peso 5 quilos a mais que o Pedro. Ó, então aqui vocês vão fazer continhas, tá, crianças? Olha só, a Bia tá dando uma dica para nós, ó. Ela tem 10 anos e pesa 5 quilos a mais que Pedro. A gente sabe que o Pedro pesa 30, então a gente vai somar 5 ao 30 que o Pedro pesa, e aí fazer o cálculo, tá? Aí ele fala, aí nós encontramos o valor que a Bia pesa, né? Aí vocês vão vir aqui e vão colocar, fazer outra continha, ó, para descobrir o da Helena. Ela fala que ela pesa 3 quilos a menos que a Bia, então vocês vão colocar, achar o tanto que a Bia pesa e subtrair 3 quilos, né? Porque aqui ele fala a menos, tá? Quando eu falo a menos, eu subtraio. Quando eu falo em quilos a mais, eu somo, tá? Aqui ele fala, ó, tenho 7 anos e peso a metade do peso de Pedro. Metade do peso de Pedro? Olha, então ele é muito magro, hein? Olha que interessante, ó. Então, esse Luca, vocês vão estar pegando o valor, né? E dividindo por 2, porque quando eu falo na metade, eu divido por 2 o número, tá bom? Então, vocês pegam o peso de Pedro e dividem em 2 para encontrar o peso do Luca. E depois vocês vão colocar aqui na nossa tabela, tá vendo? O quilograma de cada criança, né? E a idade correspondente, né? Então, vocês podem... A idade foi falada de todo mundo, então vocês já podem vir e colocar as idades, né? Lá, ó. Tá vendo, ó? O Pedro tem 9... Aqui o Luca tem 7 e os outros coleguinhas têm 10 e 8, tá bom? Então, não se esqueçam de preencher corretamente a nossa atividade. Depois ele fala assim, ó, observa as figuras abaixo e marca a resposta correta. Não é a resposta incorreta, é a resposta correta. Correta significa a resposta certa, né? Ele fala assim, ó, as figuras que têm a forma de pirâmide são... Quando eu falo em pirâmide, eu tenho algo pontiagudo, algo que fura, né? Algo com uma pontinha. Então, se fosse um brinquedo, alguma coisa, isso teria uma coisa assim de poder furar, né? Aí vocês vão marcar, ó, a figura que tem a forma de pirâmide são, tá? Eu não posso contar a resposta porque vocês já têm também um conhecimento de mundo, né? E baseado na explicação que a Damares deu, também vocês conseguem responder. Depois aqui, ó, descubra os desafios. Possuo bases triangulares. Olha, então eu sou um triângulo na base. Em minha planificação, tenho as figuras não planas. Entendi. Então, se eu planifico o objeto, né? Eu tenho figuras retângulo e triângulo. O que é planificar? Olha só, eu tenho esse prisma aqui, né? Posso até colocar ele viradinho assim, ó. É um prisma, né? Olha para vocês verem. Ele é um prisma de base retangular, tá vendo? É um bloquinho de papel. Aí, se eu abrir ele, ó, eu vou ter lados retângulos, tá vendo? Ó, né? Então, vocês podem estar observando isso, abrindo uma pasta de dente, uma caixinha de pasta de dente. Vocês podem estar percebendo isso abrindo
qualquer embalagem, né? Assim que vocês comprar as coisas que venha uma embalagem de papelão. O que é planificar? É abrir essa caixinha de papelão, né? Pra gente ver que formatos de figura geométrica tem ali, certo? Ele fala aqui, ó, às vezes sou usado em coberturas de casa. Quem sou eu? Gente, é usado em coberturas de casa. Será que é a pirâmide ou será que é o prisma de base triangular? Prisma de base triangular. Tá. Então, vocês vão estar me respondendo aí, tá certo? Depois, eu possuo faces... possuo faces laterais triangulares. Tenho apenas uma base. Sou bastante conhecida no Egito. Ah, agora ficou fácil. Quem sou eu? Olha só. É a nossa resposta, né? Eu acredito que vocês não vão ter dificuldades também, tá? Mas qualquer dúvida pode estar me perguntando no particular ou no grupo, né? Olha lá. Ela possui faces laterais triangulares, tem apenas uma base. Lembrando que o prisma tem duas bases, né? Uma assim e outra assim. Se ele estiver virado assim, então vai ser uma em si e outra assim, tá bom? Tudo depende da posição que tá o objeto sólido nosso, né? Depois, tá. Ó, descubra os desafios. Tem mais uma? Não. Ah, não, já é as últimas, essas duas. Tá. Ele fala aqui, ó, uma dica, né? Desenhe um relógio analógico com a hora que iniciou e com a hora que terminou a atividade de hoje. Olha que legal. Vocês vão desenhar um relógio com a hora que você iniciou e depois com a hora que você terminou a atividade de hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!